Você já parou para observar alguém tentando copiar a sua paz e falhando de um jeito quase patético? Alguém que tenta reproduzir sua postura, seu jeito de falar, sua serenidade. E quanto mais se esforça, mais parece um ator de novela das 6 tentando fazer um monólogo de Shakespeare. Se você já viveu isso, fica comigo, porque essa conversa vai esclarecer exatamente por que isso acontece, o que isso revela sobre você e por que sua essência jamais pode ser plagiada. Você vai entender hoje por que as pessoas inautênticas se esgotam tentando te imitar e por que você foi escolhido para vibrar numa frequência que elas simplesmente não conseguem sintonizar. Vamos começar pelo que você provavelmente já sentiu na pele, mas nunca soube dar nome. Existe uma sensação muito particular que acontece quando você se alinha com quem você verdadeiramente é. Não é barulhenta, não vem com fogos de artifício ou anúncio no Instagram. É uma espécie de assentamento interno, como quando a chave finalmente vira na fechadura depois de anos tentando abrir a porta errada. Você para de correr atrás de likes e aprovação. Para de se explicar demais para os outros. Para de se encolher para caber em espaços que nunca foram feitos para você. E aí acontece algo curioso. As pessoas ao seu redor começam a reagir de um jeito estranho. Algumas se aproximam com uma admiração genuína. Outras, e esse é o grupo que importa agora, começam a te observar com uma mistura de fascínio e desconforto. Elas passam a imitar seu vocabulário, seu tom de voz calmo, sua postura diante dos problemas. Começam a repetir como mantras frases que eram suas. Adotam maneiras de agir que viram em você. E fazem isso com uma urgência quase desesperada, como se precisassem capturar algo que perceberam brilhar em você, mas não conseguem definir o que é. Isso não é coincidência. Isso é física energética aplicada ao dia a dia. Quando você vibra em autenticidade, você emite uma frequência que é imediatamente percebida por quem ainda opera na falsidade. E esse reconhecimento não... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Não é confortável para eles, incomoda. Expõe de maneira silenciosa e sem julgamento o quanto eles ainda estão desconectados de si mesmos. E a resposta instintiva de quem está desconectado diante de algo verdadeiro é tentar replicar aquilo que vê. Não por maldade, necessariamente, mas por uma dor profunda de querer ser o que ainda não se tornou. O problema é que o que eles tentam copiar não é uma técnica. É o fruto de um longo e muitas vezes doloroso processo interno que eles nunca enfrentaram. Pensa comigo por um instante. Você não chegou onde está por acaso. Aquela serenidade que você carrega hoje foi construída sobre noites em claro de ansiedade. Sobre relacionamentos que te despedaçaram e você teve que se remontar sozinho, fragmento por fragmento. Sobre decisões difíceis que a maioria ao seu redor jamais teria coragem de tomar.
sobre momentos em que você ficou completamente só com seus medos, sem plateia para aplaudir, e mesmo assim escolheu seguir em frente. Isso tem peso, isso tem densidade, isso não é uma máscara que você coloca antes de sair de casa, é sua estrutura interna, forjada em batalhas reais. Quando alguém tenta copiar sua paz, eles veem o produto final, veem a confiança, o equilíbrio, a leveza com que você enfrenta situações que desestabilizariam outras pessoas. Mas não veem, porque não podem ver o processo que gerou tudo isso. É como olhar para uma esmeralda da Bahia e tentar reproduzi-la pegando um vidro verde e polindo. A aparência pode enganar por um momento, mas a luz verdadeira revela tudo. E a luz verdadeira sempre incide. Aqui está o primeiro grande sinal de que a imitação está fadada ao fracasso: o esgotamento. As pessoas que tentam copiar sua energia ficam exaustas e ficam rápido, porque manter uma persona que não é sua consome uma quantidade absurda de energia vital. Cada interação exige um esforço consciente de representação. Cada situação nova exige que eles recalculem como a versão imitada de você reagiria. É um trabalho constante, extenuante, sem intervalo. Você, por outro lado, simplesmente é. Sua autenticidade não custa energia, ela gera energia. Você não precisa se lembrar de como agir, porque suas ações fluem de quem você é. Não há ensaio. Não há roteiro, não há medo de se contradizer, porque sua fonte é estável e verdadeira. Essa diferença fica nítida com o tempo. Você já deve ter notado como certas pessoas parecem incríveis no início, mas vão mostrando rachaduras conforme os meses passam. A máscara vai cedendo, a pintura vai descascando. E o que aparece por baixo muitas vezes é uma pessoa completamente diferente daquela que foi apresentada no começo. Não porque essa pessoa seja necessariamente ruim, mas porque ela estava operando a partir de uma cópia sem alicerce interno. Sua energia, a real, a que nasceu das suas lutas, não racha assim, porque ela tem raízes. Agora eu preciso te fazer uma pergunta que pode soar intrigante. Você sabe por que toda essa dinâmica te afeta muito menos do que afetaria a maioria? Porque você saiu do jogo da comparação. Enquanto muitos ao seu redor ainda estão correndo numa pista imaginária, disputando quem tem mais seguidores, quem recebe mais elogios, quem parece mais bem-sucedido nas redes, você deixou esse estádio, não com arrogância, não com isolamento, mas de uma forma muito específica. Você simplesmente percebeu que essa corrida não leva a lugar nenhum onde você queira estar. E isso é devastador para quem ainda está nela. Porque quando eles olham para você e notam que você não está competindo, eles não sabem como processar isso. A lógica deles diz que você deveria estar tentando vencer, deveria estar na disputa, deveria cobiçar os mesmos troféus que eles. E quando veem que você não quer, interpretam sua calma como uma ameaça, como se você estivesse jogando um jogo diferente, mais elevado, e eles precisassem descobrir as regras antes de ficarem para trás. Aí tentam imitar sua indiferença, fingem não se importar com validação, tentam reproduzir seu desapego. Mas a questão é que o desapego real não é encenado, ele é conquistado. E conquistar um desapego genuíno em relação à aprovação externa exige um trabalho interior que a maioria ainda está evitando fazer. Você já ouviu falar em frequência vibracional? Pode soar como algo místico, mas tem um reflexo muito concreto no comportamento humano. Pensa assim: cada pessoa opera a partir de um estado emocional predominante. Esse estado influencia como ela pensa, como reage, o que atrai para a vida, como os outros se sentem perto dela. Uma pessoa que opera predominantemente a partir do medo atrai situações que confirmam esse medo. Uma que opera da raiva enxerga provocações em tudo. Uma que opera da paz encontra serenidade mesmo no caos.
Essa não é uma ideia nova. Está na psicologia, na neurociência, nas tradições espirituais mais antigas. O que você cultiva internamente molda como você percebe e interage com o mundo lá fora. Quando você passou pelo seu processo de autoconhecimento, seja através da terapia, da espiritualidade, da leitura, ou simplesmente sobrevivendo às suas próprias crises, você foi ajustando sua frequência predominante. Você foi saindo do medo, da ansiedade crônica, da necessidade compulsiva de aprovação e entrando em algo mais estável, mais centrado, mais seu. E aí vem o ponto crucial. Frequências diferentes não ressoam juntas com facilidade. Quando uma pessoa que opera no caos tenta imitar alguém que opera na calma, o resultado é inevitavelmente forçado. É como tentar sintonizar uma rádio FM antiga na frequência de um streaming digital. Os sinais não são compatíveis. E quanto mais ela tenta, mais o ruído aumenta. Deixa eu te contar uma história que vai fazer tudo isso ficar mais claro. Imagina o Ricardo, 42 anos, gerente comercial em Curitiba, casado, 2 filhos. Ricardo sempre foi aquele cara que precisava ser o centro das atenções. Contava as histórias mais exageradas, sempre tinha vivido algo mais intenso do que você, sempre tinha uma opinião mais contundente, uma conquista maior. Funcionou por anos. As pessoas ao redor riam, validavam, aplaudiam. Aí Ricardo conhece a Fernanda no trabalho. Fernanda tem 40 anos. Passou por um divórcio difícil há 5 anos. Atravessou um período de depressão, fez terapia, mergulhou em um caminho espiritual e saiu desse processo transformada. Não transformada no sentido de uma mudança superficial. Transformada no sentido de que ela finalmente estava habitando a própria pele. Fernanda não precisava contar histórias exageradas. Não precisava vencer discussões. Quando alguém tentava provocá-la, ela simplesmente sorria e deixava passar. Quando havia uma pressão grande no trabalho, ela mantinha uma calma que deixava os colegas curiosos. Ela não estava performando espiritualidade. Ela havia integrado as lições das suas dores. Ricardo ficou fascinado e perturbado ao mesmo tempo. Começou a observar Fernanda, passou a usar expressões que ouvia dela. Começou a fingir que também meditava, que também não ligava para as futilidades. Colegas notaram a mudança e elogiaram. Ricardo ficou animado, achou que estava no caminho certo. Mas aí veio uma situação de pressão real no trabalho. Uma crise séria com um fornecedor importante e em 15 minutos toda a fachada desmoronou. Ricardo voltou a ser Ricardo, reativo, defensivo, precisando ser o herói da história. E a diferença entre ele e Fernanda ficou escancarada para todos na sala. Não porque Fernanda fosse superior como pessoa, mas porque ela havia feito o trabalho interno que Ricardo ainda estava evitando. Isso é o que acontece com quem tenta copiar a sua luz, sem ter atravessado as suas próprias sombras. E por falar em sombras, preciso te dizer algo fundamental. Sua luz não existe apesar das suas sombras. Ela existe por causa delas. Cada período difícil que você atravessou depositou um pouco de sabedoria no seu ser. Cada vez que você se sentiu perdido e encontrou o caminho de volta, sua bússola interna ficou mais afinada. Cada vez que você caiu e se levantou sem precisar que o mundo aplaudisse sua recuperação, sua independência emocional cresceu um pouco mais. As pessoas que tentam copiar você estão tentando pular direto para a luz sem passar pelo fogo. E o fogo não é opcional. O fogo é o processo. É no fogo que o ouro é purificado. É no fogo que a essência é testada. É no fogo que você descobre o que é fundamental e o que era apenas adereço. Quem não passou pelo fogo pode até parecer dourado. Mas quando a temperatura da vida sobe, a diferença entre o ouro legítimo e a imitação folheada fica cristalina. E a sua independência emocional cresceu mais um passo.
As pessoas que tentam copiar você estão querendo chegar direto na luz sem passar pelo fogo. E o fogo não é opcional. O fogo é o processo. É no fogo que o ouro é purificado. É no fogo que a essência é testada. É no fogo que você descobre o que é fundamental e o que era apenas aparência. Quem não passou pelo fogo pode até parecer dourado, mas quando a temperatura da vida sobe, a diferença entre o ouro legítimo e a bijuteria folheada fica cristalina. Agora vamos falar sobre algo que pouca gente comenta nesse tipo de situação: a compaixão. Eu sei que pode parecer difícil sentir compaixão por alguém que está tentando te copiar, especialmente se essa pessoa já te causou algum dano. Mas quero te convidar a considerar um olhar diferente. Quem ainda está preso no ciclo da imitação, da comparação, da busca incessante por validação externa, está sofrendo, está operando a partir de uma dor que ainda não foi processada. A mesma dor que você um dia carregou e escolheu enfrentar. A diferença é que você foi capaz de olhar para essa dor e atravessá-la. Eles ainda estão fugindo. E fuga cansa. Fuga exige que você construa personas cada vez mais elaboradas para justificar por que não precisa olhar para dentro. Fuga exige que você encontre distrações constantes, validações constantes, espelhos externos que confirmem que você está bem, mesmo sem ter feito o trabalho interno. Quando você enxerga isso, a dinâmica muda. Você para de se sentir ameaçado ou irritado com as tentativas de imitação. Passa a entender que elas são, na verdade, um tributo involuntário. Uma confirmação de que sua autenticidade tem um poder que eles percebem e desejam, mesmo que não saibam como alcançá-lo da forma correta. Isso não significa que você precisa abrir mão das suas fronteiras. Não significa que você deve tolerar comportamentos que te prejudicam. Significa apenas que você pode manter sua calma e seu centro sem transformar isso numa batalha. Por quê? E esse é um ponto fundamental. Você não está em guerra com ninguém. Existe um conceito na espiritualidade que eu quero trazer aqui porque ele explica muito do que estamos conversando. O conceito do espelho. Segundo essa perspectiva, as pessoas que entram na nossa vida, especialmente as que nos causam desconforto, funcionam como espelhos. Elas refletem algo de volta para a gente. Às vezes, refletem nossas próprias sombras não resolvidas. Às vezes, refletem aspectos de nós mesmos que ainda não reconhecemos com clareza. E quando alguém tenta copiar você, o espelho está funcionando nos dois sentidos. Para eles, você é um espelho que mostra o que ainda falta neles. A autenticidade que eles não têm. A paz que eles ainda não encontraram. O alinhamento que ainda estão buscando. Para você, a reação deles é um espelho que confirma o quanto você cresceu, que mostra de forma concreta que sua transformação é real e visível, que prova que o trabalho que você fez internamente se manifesta externamente de uma forma que não pode ser ignorada. Você é tão diferente de quem era antes que até pessoas de fora percebem. Isso é poderoso. Isso é real. Não deixe que o desconforto da imitação te faça esquecer disso. Mas quero ir ainda mais fundo aqui, porque tem uma camada nessa dinâmica que é essencial entender. Por que a validação externa se torna uma armadilha tão perigosa? Pensa na estrutura psicológica de uma pessoa que ainda não fez o trabalho interno. O senso de valor dela está construído sobre o que os outros pensam. Cada elogio é um tijolo no muro da sua autoestima. Cada crítica é uma rachadura. Ela precisa de aprovação constante, porque sem ela o muro desmorona. Isso cria um ciclo vicioso devastador. Quanto mais ela busca a aprovação, mais dependente fica dela. Quanto mais dependente fica, mais vazia se sente quando a aprovação não vem. E aí ela dobra a aposta, busca mais, performa mais, imita mais, quem parece ter o que ela quer. Você já passou por alguma versão disso? Quase todo mundo passa. A diferença é que você percebeu o ciclo e escolheu quebrar ele.
Você começou a construir o senso de valor a partir de dentro, baseado em quem você é, não em quem os outros acham que você é. Isso é libertação real. E libertação real irradia. As pessoas sentem quando estão perto de alguém que não precisa delas para se sentir inteiro. Sentem uma estabilidade, uma segurança, uma presença que é ao mesmo tempo reconfortante e desafiadora. Reconfortante porque transmite que tudo vai ficar bem. Desafiadora porque expõe o quanto elas ainda estão buscando fora o que só existe dentro. Vou te fazer uma outra pergunta agora e quero que você pense de verdade antes de responder. Você se lembra de quando foi o momento em que algo mudou em você? Não precisou ser um momento grandioso, pode ter sido silencioso, pode ter sido numa madrugada sozinho, pode ter sido numa conversa com a Ana ou o Pedro, pode ter sido durante um período de crise profunda, mas teve um momento em que algo assentou, em que você parou de precisar provar alguma coisa, em que a opinião dos outros sobre você perdeu o poder que tinha antes. Esse momento foi o início da sua frequência autêntica. E sabe o que é mais interessante? Você provavelmente não percebeu na hora o impacto que isso teria nas pessoas ao redor. Você não acordou pensando, vou começar a vibrar mais alto hoje. Você simplesmente foi se tornando mais você, e o mundo ao redor começou a reagir diferente. Isso é o que as pessoas que tentam te copiar não conseguem entender. Você não fez nada para ter essa frequência. Você se tornou ela. E não existe atalho para se tornar algo. Só existe o processo. Quero falar agora sobre um fenômeno específico que muita gente acima dos 35 anos conhece bem: o cansaço social. Chega uma certa idade, uma certa maturidade, em que você simplesmente não tem mais energia para manter relacionamentos que são unilaterais, performances que não são verdadeiras, conversas que não alimentam ninguém. Você começa a selecionar com muito mais cuidado onde investe sua presença. Esse processo natural de curadoria social é frequentemente mal interpretado pelos que ficam de fora. Eles chamam de arrogância, de frieza, de distanciamento. Mas o que está acontecendo, na verdade, é algo muito mais simples. Você parou de desperdiçar energia em conexões que não são reais. E, paradoxalmente, isso faz você ainda mais magnético. Porque quando você está presente, está realmente presente. Quando você se conecta, é uma conexão de verdade. Quando você fala, tem substância no que diz. Sua escassez de presença torna cada momento com você mais valioso. As pessoas que tentam te copiar frequentemente fazem o contrário. Estão em todo lugar, com todo mundo, sempre disponíveis, sempre performando. E quanto mais fazem isso, mais vazios ficam, porque estão diluindo a própria presença numa busca desesperada por relevância. Você aprendeu, seja por escolha ou por necessidade, que menos é mais, que profundidade vale mais que extensão, que uma conexão real vale por 10 superficiais. Isso é sabedoria que não se aprende em curso. Se aprende vivendo. Agora preciso te dizer algo sobre proteção. Quando você está alinhado com sua essência e carrega uma frequência genuína, você naturalmente se protege de muitas armadilhas relacionais. Não porque você se tornou impermeável ou fechado, mas porque sua clareza interna funciona como um filtro. Quando alguém se aproxima com intenções que não são honestas, alguma coisa em você percebe antes da mente racional processar. Você sente um desconforto difuso, uma resistência, uma voz interna que diz, tem algo errado aqui. E quanto mais você confia nessa percepção, mais ela se afina. As tradições espirituais chamam isso de discernimento. A psicologia chama de intuição social. Na prática, é a capacidade de ler padrões sutis de comportamento, inconsistências entre o que alguém diz e como age. Sinais não verbais que revelam o que as palavras escondem.
Quem ainda está na superfície, operando a partir da imitação, raramente tem esse nível de discernimento, porque discernimento exige autoconhecimento profundo, e autoconhecimento exige o processo interno que eles estão evitando. Então, enquanto eles tentam te copiar, você já está lendo as camadas que eles nem sabem que existem. Deixa eu trazer agora a dimensão espiritual disso tudo de uma forma que vai fazer sentido, independente da sua crença específica. Há uma ideia que aparece em praticamente todas as tradições espirituais genuínas, do budismo ao estoicismo, do candomblé ao catolicismo místico, da umbanda à filosofia oriental. A ideia de que cada ser humano tem uma essência única, insubstituível, que é chamada de alma, de Atman, de espírito, de essência, dependendo da tradição. E que a jornada humana, em algum nível, é sempre sobre encontrar, reconhecer e expressar essa essência. Quando você está expressando sua essência, você está cumprindo um propósito que é literalmente único no universo. Ninguém mais pode fazer o que você faz da forma que você faz, porque ninguém mais é você. Sua combinação específica de experiências, perspectivas, dores superadas, amores vividos, escolhas feitas, é absolutamente singular. E é exatamente por isso que ninguém consegue copiar sua luz de verdade. Não é arrogância dizer isso, é simplesmente um fato. Eles podem copiar gestos, palavras, posturas, mas não podem copiar a essência que gerou esses gestos, porque a essência não está nos gestos, está na história por trás deles, está nas noites que você passou sozinho, nas vezes que você pediu perdão quando era mais fácil ter razão, nas escolhas que custaram caro, mas eram corretas, no amor que você deu mesmo quando estava com pouco. Tudo isso está em você e só em você. E é isso que eles sentem quando estão perto de você. É isso que os fascina e os assusta ao mesmo tempo. Quero falar sobre um ponto prático antes de chegarmos ao final. O que você faz com tudo isso? Primeiro, continue o processo. Autoconhecimento não tem linha de chegada. Quanto mais você se aprofunda em quem é, mais estável fica a sua frequência e mais clara fica a sua direção. Isso não precisa ser grandioso. Pode ser 5 minutos de silêncio pela manhã antes de ver o celular. Pode ser uma conversa honesta com alguém de confiança. Pode ser terapia, meditação, oração, leitura, caminhada, qualquer prática que te conecte com você mesmo. Segundo, mantenha suas fronteiras sem precisar explicar muito. Você não deve satisfações para quem não respeita a sua essência. Fronteira não é muro. É um aviso claro de onde você termina e onde o outro começa. Pessoas autênticas respeitam fronteiras naturalmente. Quem não respeita está te dizendo algo importante sobre o nível de consciência em que operam. Terceiro, não alimente a performance alheia. Quando você percebe que alguém está te imitando, a resposta mais saudável não é reagir, confrontar ou tentar expor. É simplesmente continuar sendo você. Sua autenticidade já é a resposta mais poderosa que você pode dar. Qualquer reação sua dá combustível para a performance deles. Seu silêncio e sua constância desarmam. Quarto, seja grato por isso. Sim, grato. O fato de que pessoas tentam te copiar é uma confirmação viva de que você construiu algo real, de que sua jornada interna se traduziu em algo externo reconhecível. Isso merece gratidão, não irritação. Chegamos quase ao final e quero deixar com você um pensamento que espero que ressoe por muito tempo. Você não foi escolhido por ser melhor que ninguém. Você foi escolhido porque escolheu o caminho mais desafiador, o de encarar a si mesmo sem desvios, de confrontar suas próprias sombras sem correr, de construir sua identidade de dentro para fora, quando o mundo inteiro te ensinou a fazer o oposto. Essa escolha tem um preço, e você conhece bem ele, os anos que pareceram desperdiçados. Os relacionamentos que precisaram se desfazer porque você evoluiu e eles permaneceram estagnados.
As incompreensões daqueles que não conseguem entender por que você não reage como antes. A solidão que às vezes acompanha quem está em um patamar de consciência que ainda não é compartilhado por todos ao redor. Mas esse preço gerou um patrimônio inestimável, uma identidade genuína, sólida, capaz de atravessar tempestades sem se perder. E essa identidade é exatamente o que os imitadores buscam alcançar pelo caminho errado. Eles querem o resultado sem querer o processo. Querem a paz sem querer travar a batalha interior. Querem a luz sem querer enfrentar a própria escuridão. E por isso, inevitavelmente, não conseguem. Não por castigo, não por um karma mal compreendido, mas pela simples razão de que certas coisas só existem como fruto de certas jornadas. E não há como falsificar uma jornada verdadeira. Você é a prova viva disso. E cada vez que alguém falha ao tentar copiar o que você é, está sem querer confirmando que você realizou algo extraordinário. Se tornou verdadeiramente você mesmo. Isso é raro. Isso é valioso. Isso é a sua luz. E ela não pode ser roubada porque não existe em lugar algum, a não ser dentro de você. E antes de concluir, quero explorar mais uma camada desse fenômeno que ainda não abordamos. O que acontece quando a imitação se transforma em sabotagem? Porque existe uma progressão natural nessa dinâmica que você precisa conhecer para se resguardar. No início, a pessoa tenta copiá-lo, observa, absorve, replica. Mas quando percebe que a cópia não funciona, que não alcança os mesmos resultados, que as pessoas ao redor não respondem da mesma forma, entra em cena um sentimento muito específico, o ressentimento. E ressentimento é a raiva de quem não assumiu a responsabilidade pela própria vida. Quando o imitador percebe que não consegue ser você, ele tem duas opções. A primeira é a madura. Reconhecer que precisa fazer o trabalho interno, que precisa parar de buscar fora o que só existe dentro, que precisa iniciar a própria jornada. A segunda é a mais comum, a mais fácil no curto prazo e a mais destrutiva a longo prazo. Decidir que o problema não é a falta de trabalho interno dele, mas a sua simples existência. Nesse ponto, a admiração que alimentava a imitação se transforma em algo mais sombrio. Ele começa a desqualificá-lo nas conversas, a minimizar suas conquistas, a encontrar defeitos no que antes admirava, a semear dúvidas sobre você na mente dos outros, a tentar, de formas às vezes sutis e às vezes explícitas, apagar a luz que não conseguiu copiar. Isso tem um nome na psicologia. É a dinâmica do narcisismo ferido. Quando a persona construída sobre a admiração alheia se depara com um espelho que não a valida, a reação pode ser destrutiva. Mas eis o ponto essencial que você deve guardar. Essa transição da imitação para a sabotagem é um sinal de que sua frequência se fortaleceu, não se enfraqueceu. É a prova de que você representa algo que eles não conseguem mais ignorar ou minimizar internamente. A tentativa de apagá-lo é, paradoxalmente, a maior homenagem que poderiam lhe prestar. Luz incomoda quem prefere a escuridão. Sempre incomodou. Sempre vai incomodar. Existe também uma dimensão coletiva nessa história que desejo trazer, porque ela é especialmente relevante para quem está acima dos 35 anos no Brasil. Nossa cultura, de modo geral, não nos preparou bem para a autenticidade. Fomos criados em uma sociedade que valoriza a aparência, o jogo social, a capacidade de se adaptar ao que o ambiente espera. Desde pequenos, aprendemos a modular quem somos de acordo com o contexto. Uma versão para a família, outra para a escola, outra para o trabalho, outra para as redes sociais. Isso cria gerações inteiras de pessoas que nunca desenvolveram uma identidade coesa e estável, que não sabem quem são quando ninguém está olhando, que precisam de validação constante porque nunca aprenderam a se validar.
E quando essas pessoas se deparam com alguém que, por qualquer razão, rompeu esse padrão e construiu uma identidade genuína, a reação é quase inevitável. Ou admiração profunda, ou ameaça percebida, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Você provavelmente também foi moldado por essa cultura. A diferença é que em algum ponto da sua caminhada, seja através de uma crise, de um processo terapêutico, de uma transformação espiritual, ou simplesmente por ter chegado ao limite do cansaço com a persona que mantinha, você começou a desconstruir o falso e a construir o verdadeiro. Isso é um ato de coragem cultural. Em um ambiente que recompensa a conformidade, escolher a autenticidade custa caro. E quem nunca pagou esse preço não consegue compreender o valor do que você conquistou. Por isso tentam copiar. Percebem o resultado sem entender o custo. Querem a recompensa sem querer pagar o preço. Há um último ponto que desejo abordar, e ele é talvez o mais delicado de todos. O que você faz com a sua própria sombra nessa história? Porque é muito fácil, quando percebemos que alguém está nos imitando ou nos sabotando, cair numa armadilha sutil, porém real. A superioridade. A sensação de eu sou mais evoluído, eu já superei essa fase, eu vejo o que eles não veem. Pode parecer autoconhecimento, mas frequentemente é o ego vestindo uma roupagem espiritual. E o ego travestido de espiritualidade é um dos padrões. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.